Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós faremos uma perspectiva geral sobre o longo período da Idade Média. Eu quero apresentar para vocês o que eu separei como os quatro grandes fatores, as quatro grandes caracterizações que a gente pode pensar quando nós falamos sobre Idade Média. Mas pensem, a Idade Média foi um período histórico que durou quase 1000 anos. Será que todas as pessoas que viviam, pelo menos na Europa, no continente europeu, durante a Idade Média, nesses quase 1000 anos, sempre tiveram essas mesmas características que eu vou apresentar para vocês? Não. Mas então, por que eu estou fazendo isso? Bom, porque a ideia aqui é que nós tenhamos, primeiramente, essa visão geral, que a gente saiba o que se pensa de uma forma geral quando nós falamos sobre Idade Média. Posteriormente, a gente vai ver, por exemplo, que a Idade Média que aconteceu na França foi diferente da Idade Média que aconteceu em Portugal, que foi diferente da Idade Média na Inglaterra. A Idade Média do começo desse período, em 476 d.C., com a queda de Roma, é bem diferente daquela Idade Média que nós vemos no século X, quando nós temos várias cidades se desenvolvendo, que é bem diferente do final da Idade Média, em 453, que é considerado o ano emblemático ali para o começo da Idade Moderna, do período que vem logo depois, que seria a conquista de Constantinopla pelos turcos. Então, ao longo desses quase 1000 anos de história, nós temos várias características diferentes, várias situações diferentes, em vários contextos diferentes. Mas o que nós veremos nesse vídeo é uma perspectiva geral. Quais são as ideias gerais que nós devemos saber, pelo menos, sobre a Idade Média? Para começar, vamos falar de uma forma bem simplificada sobre o começo desse período, o momento em que a queda de Roma acaba nos levando para as características desse período medieval. O grande Império Romano que nós estudamos lá na Antiguidade já estava, nesse momento, em 476, bastante debilitado, já estava dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, já estava passando por várias invasões de grupos que viviam fora do Império Romano e começaram a atravessar, a invadir as fronteiras do Império. Em 476 nós temos só o golpe definitivo, quando o governo do Império acaba sendo derrubado de vez, e essa é a marca, então, do começo da Idade Média. Nesse momento, esse Império Romano do Ocidente, que era centralizado na cidade de Roma, acaba se desestabilizando, acaba se desfazendo na questão do seu governo, e, bom, a partir desse momento, quem governa na Europa, quem governa nesse território que era do Império Romano do Ocidente? Bom, os líderes dos invasores. Como eu falei, há décadas antes, muito tempo antes da queda de Roma, vários grupos diferentes, vários povos, principalmente de origem germânica, entraram no Império. Nesse momento final, em 476, nós também temos constantes invasões de outros povos. Então, quando Roma cai, esses líderes desses grupos acabam consolidando pequenas lideranças, pequenos governos em vários reinos diferentes. Esses vão ser os futuros reinos medievais. Então, o que define o começo dessa Idade Média, basicamente, é essa mistura entre esses vários povos invasores, principalmente de origem germânica, e as heranças do Império Romano. Esse mapa aqui do ano de 526 d.C., já no começo da Idade Média, nos mostra a diversidade de povos que se estabeleceram nos territórios que antes eram do Império Romano, principalmente no Império Romano aqui do Ocidente. Então, esses vários reinos aqui, suevos, os reinos visigóticos, os reinos dos francos, os reinos ostrogóticos, todos esses reinos e esses outros povos que vão habitar aí nessa região, formando pequenas aldeias, pequenos reinos até que vão começar a se consolidar por ali, eles mostram essa grande diversidade que nós temos na Idade Média. O poder, nesse momento, ele está extremamente fragmentado entre várias lideranças diferentes aqui. Segundo fator fundamental da Idade Média é a Igreja. Desde antes do final de Roma, nós já tínhamos um crescimento, uma consolidação da religião cristã dentro do próprio Império Romano. Alguns governantes de Roma se converteram ao cristianismo,
Vários romanos acabaram se convertendo também ao cristianismo. Então, a religião cristã já estava bastante conhecida naquele momento. Nesse contexto, depois da queda de Roma, os vários líderes invasores, então, acabam entrando em contato com o cristianismo. A igreja com a base em Roma, essa igreja mais voltada ali para a Europa, ela vai se preocupar em converter, em trazer para o lado dela esses vários reis diferentes que vão começar a estabelecer os seus domínios na região que antes era o Império Romano. Então, a igreja tem sucesso nesse movimento. Vários desses reis acabam indo para o lado da igreja, se convertem e obrigam seus súditos a se converter também ao cristianismo. Isso já faz com que a igreja cristã tenha uma grande influência política na Europa. Os reis, nesse momento, seguiam bastante os conselhos da igreja, respeitavam as vontades da igreja. Por esse motivo, a igreja aparece em vários momentos durante a Idade Média como um árbitro ou como um organizador desses vários reinos separados dessa Europa medieval. Além disso, a igreja também vai acabar acumulando várias terras ao longo de toda a Europa. Praticamente todas as aldeias que vão se estabelecer, praticamente todas as aldeias que vão se estabelecer ao longo dessa Europa medieval vão ter uma igrejinha. E essa igreja vai ter lá seu pequeno pedaço de terra, às vezes vai ser um grande pedaço, que vai ser dado para a igreja para que ela possa viver ali, para que o padre e as pessoas em volta daquela igreja consigam se sustentar, enfim. Por esse motivo, a igreja vai estar em todos os lugares. Tanto as pessoas mais simples quanto os nobres, os reis, ouviam a igreja, eram influenciados por essa cultura que a igreja organizou. Claro, não era só o cristianismo. Nós temos nesse momento uma cultura durante a Idade Média que tem uma ligação com as heranças romanas, que tem uma ligação com os costumes que vieram desses povos de origens variadas, povos germânicos, enfim, os povos que vieram desses vários lugares para se estabelecer nessa Europa medieval, mas quem acaba organizando em vários contextos essa cultura é a igreja. Além disso, vários reis importantes, na hora da sua morte, acabaram dando pedaços das suas terras para a igreja, algo que só serviu para fortalecer ainda mais o poder político e econômico da igreja. Terceiro fator fundamental da Idade Média é a vida no campo. Nós temos então, desde o começo da Idade Média, desde a queda do fim do governo do Império Romano no Ocidente, um processo de ruralização. Como nós não temos mais aquele governo estável, aquele governo forte, organizado, que colocava leis, que tinha um exército para poder defender as cidades, bom, as pessoas começaram muitas vezes a sair das cidades para buscar tanto proteção quanto sustento no campo. Porque como o governo caiu, o comércio acabou sendo prejudicado, as várias ocupações que se tinham, por exemplo, de soldados, de pessoas que trabalhavam no comércio, que trabalhavam em produções para o governo, por exemplo, acabaram sendo afetadas. Então, não só pela insegurança das cidades, mas também pela falta de trabalho nesses ambientes, muitas pessoas acabaram buscando a vida no campo. Quando essas pessoas chegam no campo, elas acabam encontrando os grandes senhores de terra. Quando nós falamos sobre esses grandes donos de terra na Idade Média, nós nos referimos geralmente a eles como nobres, como a nobreza medieval, senhores feudais, senhores de terra. Independente do nome que nós formos dar para essas pessoas, eles tinham grandes pedaços de terra, geralmente que vieram ou pela conquista deles durante as invasões de Roma, ou às vezes eles eram generais, eles eram militares importantes que o antigo governo de Roma deu terras para eles, e eles tinham então uma milícia, uma proteção à disposição deles, e tinham terras para as pessoas trabalharem. E, a partir desse contexto, nós temos um novo acordo social que vai ser uma das grandes bases da Idade Média. Um acordo em que esses senhores de terra vão disponibilizar um pedaço das suas propriedades para camponeses
morarem, para que eles possam plantar o seu sustento ali. E, ao mesmo tempo, como proteção, eles vão utilizar as suas milícias, vão utilizar os seus recursos para construir fortalezas, castelos, para proteção não só da sua família, mas dos camponeses que dependiam dele. Em troca, esses camponeses tinham que trabalhar uma parte do seu tempo nas terras, nas plantações dos senhores, e também tinham que pagar uma série de tributos variados na forma de trabalho, na forma de uma parte da produção desses camponeses, como moeda mesmo, enfim. Eles tinham que pagar tributos variados para esses senhores. Chegamos então na última característica essencial da Idade Média, que são os feudos. Para eu poder explicar isso, fiquem na mente de vocês com aquela explicação que eu acabei de falar sobre a relação dos camponeses com esses nobres, com esses donos de terra. Mas, quando nós falamos dos feudos, nós temos que pensar nas relações que vão ser construídas entre os nobres, que nós chamamos de relações de vassalagem. A partir desse esquema aqui, a gente pode entender um pouco melhor isso. Nesse esquema, nós podemos pensar, por exemplo, os reis como os grandes suzeranos, os grandes donos de terra da Idade Média. Vamos pensar, por exemplo, o Reino dos Suevos. Na concepção medieval, o rei dos suevos é o dono de todas as terras que envolviam aquele reino. Mas esse rei tinha uma série de nobres, ou seja, ele tinha uma série de vários outros líderes militares, de pessoas importantes que tinham seus exércitos, que tinham milícias que obedeciam eles, que, enfim, esse rei dos suevos teria então que negociar com eles. Como ele consegue fazer essa negociação? Através dos feudos. Como é que vai acontecer esse acordo então? Bom, o rei vai lá e diz: olha, meu nobre, eu te dou então um pedaço das minhas terras, em troca, tu deve fidelidade a mim. Fazemos esse acordo assim: olha, eu te dou as terras, eu te protejo dentro do reino dos suevos, mas se o meu reino entrar em atrito com outro reino, tu vai ter que me ajudar. Dessa forma, então, o suzerano deve proteção e concede principalmente um pedaço das suas terras para o seu vassalo. E esse vassalo, em troca, ele jura obediência, fidelidade ao seu suzerano, e no caso de uma guerra, ele vai ajudar com as suas milícias, com as suas tropas, com o seu pequeno exército. Esse nobre vassalo que acabou de receber terras do rei, ele vai precisar organizar aquelas terras, vai precisar produzir naquelas terras e vai precisar também ter um exército cada vez mais forte para ter mais influência até com o rei. Então, digamos que esse vassalo do rei decide então dar pedaços das suas terras para que outros nobres menores passem a depender dele e a jurar fidelidade para ele também. Ou seja, a terra durante a Idade Média muitas vezes foi um instrumento para conseguir mais poder. Se usava a terra, a doação das terras, para conseguir mais influência, mais poder político. Quando um nobre dá um pedaço de terra, dá um feudo para outro nobre, ele está abrindo mão do governo daquelas terras. Ou seja, quem manda dentro daquele feudo, quem organiza a vida dentro daquele feudo, é o senhor feudal que recebeu aquele feudo. Muita gente na Idade Média vivia nessa esfera de influência dos feudos, nessa relação tanto entre nobres de acordo de fidelidade, quanto a relação nobre-camponês que nós falamos anteriormente. E a igreja vai estar sempre no meio disso. Em todo feudo vai estar lá uma pequena igreja que vai ajudar a lembrar os deveres tanto dos nobres quanto dos camponeses e para lembrar essas pessoas dos seus deveres em relação à igreja, de pagar o dízimo para a igreja, de respeitar a vontade e a autoridade da igreja. Então o feudo acabava sendo essas pequenas células que formavam esses reinos na Idade Média. Esse esquema aqui, bem simplificado, ele nos ajuda a pensar um pouco como é que era a vida, como é que era a organização geral nesses feudos. Obviamente, os feudos não eram assim, todos organizadinhos, bonitinhos, com essa divisão aqui, com um castelo lá em cima e tal, essas coisas assim. Mas esse aqui é só um esquema para nos ajudar a entender quais são, então, as principais divisões da organização dos feudos nesse momento. Bom, para começar, nós temos os castelos, que não eram essa ideia que a gente tem hoje nos filmes,
de castelos bonitos, que as pessoas moravam e tal, super luxuosos, não. Castelo, principalmente no começo da Idade Média, era para defesa. Então, era um lugar com muros, um lugar para proteção, com armamento, para depósito, para que, no caso de alguma invasão, as pessoas possam se esconder dentro do castelo, tanto os nobres quanto os camponeses que vão morar aqui por fora. Geralmente, próximo a esse castelo, nós teremos o chamado manso senhorial, que são as terras que vão ser usadas para a plantação da produção dos senhores. Então, nessas terras aqui, nesse chamado manso senhorial, tudo o que for produzido aqui vai para as mãos da nobreza. E quem trabalha aqui? Os servos. Esses servos, então, vão morar em pequenas aldeias, em que eles vão ter também o chamado manso servil, em que eles vão poder plantar ali o seu sustento durante o dia a dia. Então, uma parte da semana eles vão trabalhar nas terras do Senhor, produzindo as coisas para o Senhor, e uma parte da semana eles vão trabalhar nas terras deles para a produção do seu próprio sustento. Alguns camponeses até eles conseguiam produzir, por exemplo, vinho, queijo, outros recursos deles para comercializar, mas não era tão comum assim. Bom, então nós temos essas plantações dos servos, nós temos as aldeias dos servos aqui, nós temos a igreja, e como eu falei, em todos os feudos nós teremos, nem que seja uma pequena igreja, um espaço para representar essa autoridade dentro dos feudos. Nós temos algumas partes do feudo que são lugares comunais, coletivos, de uso comum. Tanto a floresta aqui, que era um lugar que as pessoas iam recolher madeira, por exemplo, mel, caçar, e o chamado manso comunal era uma parte desse feudo que era de plantação comum. Geralmente era usada até como pasto para os rebanhos do feudo poderem se alimentar. A prioridade era para os rebanhos do senhor, as ovelhas, o gado do senhor, mas em alguns momentos os servos também poderiam usar aquele espaço. Então, essa estrutura básica de convivência durante a Idade Média, a organização desses feudos. Como eu falei, existem várias particularidades em vários momentos e lugares da Idade Média. Mas, como eu falei, o que eu quis passar para vocês aqui com esse vídeo são esses 4 elementos fundamentais que vão aparecer na Idade Média. Bom, pessoal, eu espero que a explicação tenha sido clara, que vocês tenham entendido pelo menos esses elementos fundamentais. Nos vemos nos próximos vídeos, então, um abraço.